Eu posso te provar que essa arbitragem do Ramon Abate-Abel foi tendenciosa, mas ela não começou no jogo do Palmeiras e São Paulo. Ela começou no jogo Flamengo e Cruzeiro e eu posso te provar. O Boto estava certo? O Boto estava errado? Então vamos por aqui. Primeiramente, a gente vai reagir a alguns lances da partida Flamengo e Cruzeiro. Alguns lances polêmicos ali que muito a mídia ali não tocou um pouco no assunto, ou quando falou muito pouco, mas ao meu ver, analisando diretamente ali no vídeo. Vou colocar o link dele aqui e o arroba do Instagram dele aqui na descrição. No primeiro lance, ali tivemos lance do Carrascal, tivemos o lance do Carrascal no qual ele não marcou falta. Cara, esse lance pra mim é absurdo. Esse lance pra mim, dá um pausa aqui. Esse lance pra mim é um absurdo ele não ter dado falta. Ele ter dado falta porque o Matheus, ele foi especificamente no corpo dele e o árbitro estava apenas 2 metros de distância do lance de frente. O cara foi no corpo, ele não deu falta, que seria uma falta ali muito boa até para o Flamengo fazer uma cobrança, tendo em vista que ele tinha ótimos batedores de falta ali, como o De La Cruz, Arrascaeta, Saul, ali para bater aquela falta, Léo Pereira. Poderia ter cruzado na área, ter feito um gol. Então, vamos lá, vamos continuar. Cara, é surreal, ele tá a 2 metros de distância do cara. Ele não deu falta, mano. Isso é absurdo. Isso pra mim é um absurdo. É aí que eu falo que é incoerência na marcação de falta. A mesma incoerência que o Boto falou na entrevista que a gente já vai colocar aqui. Calma. Porque para a mesma falta que o Matheus fez no Arrascaeta, o Léo Pereira fez no Caio Jorge, e o Léo Pereira tomou cartão amarelo, e o Matheus nem cartão deu. Pro Matheus nem cartão ele deu. Calma, tem mais, tem coisas piores. Ó. A mesma falta no qual ele deu cartão pro Léo Pereira, o Matheus Pereira fez no Jorginho, ele não tomou cartão, pô. No minuto, nos 58 segundos ali do segundo tempo. Cara, esse lance pra mim aqui, ó, aos 3 minutos do segundo tempo, esse lance pra mim é um dos mais absurdos ali da partida. Pra mim, esse é o maior absurdo da partida. Né? Maiores absurdos da partida. É esse lance, ele não ter dado cartão pro Caio Jorge. Ele puxando o Saul. Lance de contra-ataque, ele a 2 metros do lance, o cara puxou aqui, ó, puxou no cangote do Saul, ele não deu cartão pro Caio Jorge. Não deu cartão. Essa é, sim, a incoerência que o Boto falou de marcações que dá para um time e não dá para outro. Se fosse o Flamengo ali, ele teria dado cartão, já teria expulsado algum jogador. Cara, é óbvio que teria feito isso. Cara, ele tava muito perto do lance. É praticamente impossível não ter dado cartão. É que eu falo. Esse mesmo lance que o Caio Jorge puxou, ali era para ter dado o primeiro amarelo. Tem um lance que o Bruno Henrique recebe na esquerda e na marcação dele ali estava o William. Lateral direito, o William estava ali e o Caio Jorge subiu a marcação para ficar ali na sobra ou algo do tipo. Cara, o Bruno Henrique ele dá um drible, corta pro meio e o Caio Jorge puxa ele de novo. Cara, ao meu ver, ali já era o segundo amarelo, ou talvez ele não teria dado aquela falta e o Flamengo estava numa progressão pro ataque ali, de contra-ataque, onde ia ficar 5 contra 4. A probabilidade de rolar o gol ali era muito maior. E o juiz deu amarelo. Mas, ao meu ver, cara, essa daí que a gente está falando da incoerência. Porque ele poderia ter dado esse cartão muito mais cedo para o Caio Jorge. E provavelmente ele não teria tido essa falta. Ou se tivesse feito essa falta, ele teria sido expulso.
A incoerência também foi no lance do pênalti. Provavelmente vocês vão ver aí o lance do pênalti, no qual em todas as partidas nesse Brasileirão tá dando. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o meio de campo do Cruzeiro, que era o Matheus. A bola sobrou, ele abriu a asa assim, ó, e bateu aqui, nitidamente aqui, ó, bateu no último lance do primeiro tempo, bateu aqui a mão na bola. A bola foi diretamente, ele assumiu o risco fazendo isso daqui. A bola bateu ali, é pênalti, mano. Não tem o que falar, não tem o que discutir, não tem o que você querer argumentar. E foi um lance que não foi nem revisado. Foi o último lance do primeiro tempo e acabou. Basicamente acabou a partida ali, o primeiro tempo ali, entendeu? Essa sim é a incoerência que o Boto veio falando ali naquela entrevista que ele deu pós a partida do Palmeiras e São Paulo. Vocês vão ver aqui, a gente vai reagir à fala do Boto a respeito da partida Palmeiras e São Paulo. Vamos lá. Na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição. A fala do Boto é uma fala bem simples e bem direta. O que acontece? Os nossos adversários estão sendo praticamente concorrentes ao título, sendo beneficiados com uma arbitragem de apenas uma pessoa. E eu vou falar que eu arrisco a dizer que essa única pessoa, ela praticamente está definindo a reta final toda do Campeonato Brasileiro. E eu vou te explicar o porquê. Naquele jogo entre Palmeiras e São Paulo, se ele marca esse pênalti, cara, esse pênalti é de todos os lances que eu já vi em vida no futebol brasileiro, em Campeonato Brasileiro, a pior de todas, a não ser esse pênalti, foi o do Tinga contra o Corinthians, em 2005, se não falha a memória. Aquele pênalti descarado que foi ali pro Tinga e ainda expulsou o Tinga. Fora esse, pra mim é só do Tinga, que eu vi em vida, foi do Tinga. Porque esse lance ele define praticamente o Campeonato Brasileiro. Como eu falei, na partida contra o Cruzeiro ele já tinha cagado tudo. Ele começou dando, em 20 minutos, ele deu 4 cartões. Tá, os cartões eram válidos para tentar diminuir o ímpeto ali, a agressão ali na partida, ok. Mas os cartões pós aquilo ali, o que iria advir após aqueles primeiros 20 minutos ali, foi surreal. Falta cartão que não foi dado para o Caio Jorge, cartão que não foi dado para o Matheus, pênalti que não foi dado para o Flamengo. Estão reclamando de uma reposição do Varela que, não foi proposital. Ok. Mas pense comigo. Se ele dá o pênalti e o cartão vermelho diretamente para o Andreas Pereira, eu te pergunto e te faço essa pergunta. Estava 2-0. O Palmeiras teria capacidade de virar a partida? Obviamente, poderia ser que o Everton pegasse o pênalti, poderia ser que acontecesse N coisas durante a partida, mas era um pênalti claro. A probabilidade de entrar, fazer o gol é 50-50. É bem mais fácil, eu acredito que era muito mais fácil ter sido gol, um 3-0, e com 1 a menos, o Palmeiras não iria virar a partida.
O São Paulo errou 45 minutos, irmão, no intervalo de 19 minutos, os caras viraram a partida. Isso é surreal para um time que foi tricampeão seguido, o último tricampeão seguido brasileiro, o cara que é tricampeão mundial, tri da Libertadores, um time apático, tomar 3 gols em 19 minutos, para mim é surreal. Mas isso não vem ao ponto. O que vem ao ponto é o quê? O Palmeiras não iria virar o jogo. Irmão, não iria virar 3-0. 3-0 com um jogador a menos. Não vira. Não vira. E por quem impacta diretamente? O Flamengo errou? Errou muito. O Flamengo errou bastante. O Flamengo errou no jogo contra o Vasco. Errou no jogo contra o Cruzeiro, não ter matado a partida, não ter jogado. Foi um jogo aguerrido? Foi. Mas o Flamengo perdeu muitos pontos depois da Libertadores pra cá. Depois da classificação contra o Estudiantes, o Flamengo perdeu muitos pontos. Ganhou 5 pontos nessas partidas todas. É ruim pro Flamengo? É. Mas o que o Ramon Abachabu fez, ele impacta diretamente na reta final. Por quê? Se o Palmeiras não pontua naquela partida, mesmo o Flamengo não ganhando, mesmo ele perdendo pro Bahia, o Flamengo continuaria ali com 55 pontos. O Palmeiras teria 52. Provavelmente ele não viraria aquela partida. E o Palmeiras, ele tem um jogo a menos que o Flamengo. E por ele ter ganhado aquela partida contra o São Paulo, ele passou o Flamengo no saldo de vitórias, que é o que desempata primeiramente ali o Campeonato Brasileiro. Isso que afeta diretamente o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o próximo jogo do Palmeiras, ele é contra o Juventude, um time que está basicamente ali já rebaixado. Tá? Aí o Palmeiras vai para 58 pontos. Ou seja, a próxima partida do Palmeiras é contra o Bragantino, um time que está voltando ali, está em ascensão, mas vai jogar em casa contra o Bragantino. E ali ele vai empatar os jogos com o Flamengo. Tá entendendo? E o Flamengo vai receber o Botafogo, ou seja, o Palmeiras vai receber o Bragantino em casa, que é um jogo mais fácil que o Flamengo com o Botafogo no Engenhão, lá no famoso tapetinho. E por que isso aplica diretamente? Porque após essa rodada, que é Palmeiras e Bragantino, e Flamengo e Botafogo, vai ser um clássico rival que vai ser Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mas lá, o Palmeiras pode chegar com uma gordura de 6 pontos a mais. 6 pontos a mais por causa de um pênalti não dado. Cara, gente, pelo amor de Deus, quem falar que isso daqui não foi pênalti, vocês tá maluco, pô. Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês dão um like, compartilhe bastante esse vídeo, espalhe bastante esse vídeo, já mostre esses lances todos que apareceram aqui e deixe seu comentário aí nos vídeos.